Estamos começando mais um Conticast e hoje o convidado é super especial. É o Alexandre Herculano. Seja muito bem-vindo. E a gente está aqui para desmistificar essa complicação dos investimentos financeiros. O Alexandre é assessor de investimentos e é uma coisa que traz muita complicação. As pessoas têm medo, né? E a gente vai tentar simplificar isso, mostrar que é totalmente acessível, qualquer pessoa pode iniciar Com certeza. no mundo dos investimentos e ter um resultado muito melhor do que se estivesse largando dinheiro na poupança. Com certeza. E também as empresas. Sim. As empresas também podem investir. Sim. Olha, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Esse é um assunto que desperta interesse em muitas pessoas de qualquer setor, seja empresário, seja profissional liberal, assalariado. E esse é um tema que eu considero muito importante da educação financeira, né? Porque quanto mais cedo você começa a investir, seja o valor que for, vai fazer uma diferença imensa para o futuro na sua vida. Então é com muito prazer que eu chego aqui para a gente poder, de fato, desmistificar esse tema de investimento, que é algo fácil. Realizar investimento, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, acreditem, é uma coisa fácil de ser feita. Sim, e como aqui é um podcast de histórias também de vida, Sim. né, e de inspiração de empreendedoras, eu queria começar falando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o que te levou até onde você está hoje. Vamos lá. Eu tenho 48 anos de idade, eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. Eu comecei no Banco Nacional, que era aquele banco que patrocinava o Ayrton Senna, né? Porque eu tinha um exemplo bem sucedido na minha família de mercado financeiro, que era um tio meu, e era a pessoa na minha família assim que era melhor sucedida, né? Meus pais eram professores de português, todos os meus familiares eram ou militar ou assalariado, e tinha um tio meu que ele tinha se destacado no mercado financeiro, e quando eu era garoto eu olhava para aquilo e eu, poxa, quero ser isso. Você viveu o pai rico, pai pobre. Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a me encantar por isso, e quando foi com 18 anos, eu pedi para entrar no banco, e ele falou assim, você só vai entrar no banco se você entrar para a faculdade. Quando você passar para a faculdade, eu te coloco no banco. E aí passei para a faculdade, com 18 anos eu comecei a fazer contabilidade na FRJ, e entrei para o banco, e aí me apaixonei de fato pelo mercado financeiro, né? Então, desde então eu vim seguindo vários cargos dentro do banco, né? Sempre na área comercial. Então fui gerente de pessoa física alta renda, gerente de pessoa jurídica, e aí aos 29 anos eu me tornei gerente geral de banco. Eu era o gerente geral mais novo da minha época, assim, na regional, né? Cuidava de uma agência pesadíssima que era em Duque de Caxias, e fui gerente geral de 6 agências na minha trajetória, e quando foi em 2019 eu saí do banco para abrir o nosso escritório aqui em Teresópolis, que é o Petrópolis Invest, a nossa filial aqui em Teresópolis. Antes de chegar aqui no seu escritório atual, né, que é onde você o melhor lugar que você poderia estar, Sim. aqui e agora, nessa trajetória aí de ser gerente e tudo, você via muitos erros, muitos problemas, muitas dificuldades dessas pessoas em relação às suas finanças, em relação ao sistema financeiro? Olha, essa pergunta que você fez é excelente, porque eu sempre vi isso, sempre vi. Teve um momento da minha vida, inclusive, que eu me vi nessa situação, sem guardar dinheiro, e eu falei, pô, isso está errado, você não pode não guardar dinheiro, né? Mas uma coisa que me impressionava muito era porque eu via pessoas com uma renda altíssima sem conseguir guardar um centavo. E eu também via pessoas com uma renda menor guardando um dinheirinho todo mês. Então perceba que é comportamental. Não é o seu nível de renda que vai fazer você guardar dinheiro ou não, mas é a sua educação financeira. E qual o padrão que você observou dessas pessoas quando aconteceu isso? Você conseguiu identificar o que levou elas a esse comportamento? Olha, normalmente eu percebia as pessoas sem nenhum controle dos gastos. Então, você chegava para falar com empresários, profissionais liberais assim, de renome, reconhecidos nas cidades onde eu estava, empresarial. com sucesso empresarial,
Quanto você gasta por mês? A pessoa não tinha a menor ideia. Então, isso era um padrão que eu identificava. A pessoa não tinha o menor controle dos gastos, né? E, às vezes, não tinha nenhum controle das entradas também. Às vezes, um profissional liberal, né? Que atende em vários lugares e tal, então tem várias fontes de renda, não sabia muito bem quanto entrava, não sabia muito bem quanto gastava, e aí quando ele via, estava usando o cheque especial todo, estava parcelando o cartão. Isso era assim, uma coisa impressionante, impressionante. Eu ficava abismado com isso. Muitas vezes isso acontecia com o empresário, misturando ele não sabia o que era da empresa, o que era dele. Olha, outra coisa também que era normal você ver. E quanto menor a empresa, mais isso acontece. Então você pega empresas de pequeno porte, microempresas, o sócio mistura a conta da casa dele com a conta da empresa, então da mesma conta ele paga a conta de luz da casa dele e a folha de pagamento da empresa e fornecedor, e tira um dinheiro para o almoço. Eu percebia muito isso, que as empresas pequenas, né? Elas tinham essa mistura da contabilidade, o que é um erro, né? Você tem que separar, né? No meu entendimento. Sim, e ele ficava até sem saber quanto que ele retirava para ele de salário, que na verdade aquilo tudo que ele tirou foi um salário para ele. É verdade. Quanto que a empresa precisa para ela poder rodar sem ficar no vermelho. Sim. Qual o resultado da operação dele, né, o lucro operacional que a empresa dá. Sim. Ele estava no escuro. Tava no escuro. Tipo... Deixa a vida me levar ou empreender na sorte, na empreender tentativa na sorte, porque não faz controle, então... Deus estava ajudando ali. Deus estava ajudando, né? Ele que não estava se ajudando, né? Mas Deus estava ajudando. Deus continuava ali a deixando empresa... ele no azul, pelo menos. É verdade. Fechando as contas. É verdade. E aí chegava alguns momentos em que eu percebia assim, a pessoa tomada no cheque especial tá usando o limite todo, né? O cartão de crédito no limite, às vezes tendo que parcelar, e aí já começa a bater um cheque sem fundo, e aí você começa a não entender, poxa, mas por que isso está acontecendo? A empresa está aberta e tal. Exatamente por uma atitude muito básica, que é controle. Controle de custo, controle de recebimento, né? Clareza, o que você pode gastar, o que não pode. Isso é muito básico, né? Não dá nem para saber como que a pessoa consegue viver dessa forma, né? Adrenalina pura. É adrenalina. Não sabe o que vai acontecer. É adrenalina. E o curioso, Marcelo, é porque hoje eu lido especificamente com investimentos, né? Eu estou há 5 anos dedicado somente a investimentos, assim. E eu ainda me deparo com profissionais e empresários, profissionais liberais, assalariados. Ou seja, o perfil, ele não mudou muito, sabe? Aonde, no meu ponto de vista, está o maior problema desse assunto? Na base, na educação. Lá na criança, o jovem sai da escola sem saber o que é um juro real, né? Sem saber muito bem o que é uma taxa de inflação, quais são os índices de inflação do nosso país, né? Então, eu acho que o problema, na verdade, ele está lá na fonte, está lá no início, quando as crianças e adolescentes vão crescendo sem saber muito bem, né? O que fazer com o dinheiro, o que eu posso gastar, como é que se controla um orçamento. Então, acho que é mais por aí. Sim, não é feito nada em relação a isso, né? Isso já é falado há muitos anos, que Sim. A gente não tem educação financeira, a gente Sim. não sabe nada e nada é feito. Sim. Meu primeiro contato com educação financeira foi um livro do Gustavo Cerbasi. Legal, eu conheço o Gustavo. Eu não lembro se era Casais Inteligentes Enriquecem Juntos ou se era Filhos Inteligentes, uma coisa assim. Tá. Investimentos inteligentes. Só sei que foi ali que eu aprendi que título de capitalização não era investimento. Não é investimento, não é. Que poupança, às vezes, não cobre nem a inflação. Sim. Que consórcio nem sempre é a melhor opção. Sim. Então, eu fiquei tão chocada que eu não sabia coisas básicas. Sim, é verdade. Mas por quê? A gente vai crescendo, né, como ser humano e vai recebendo esse monte de informação, como tem até hoje, tá? Hoje eu estava conversando com um cliente, um cliente e uma cliente, pessoas diferentes, não são casal, são clientes diferentes, assim.
ela está estudando a beça e me ligou perguntando um monte de coisa, está super entusiasmada com isso, e vê uma pessoa que hoje tem 60 anos. Com 60 anos, ela começou a estudar, e eu admiro isso demais, porque você precisa cada vez se informar, né? Mas até então, ela não tinha conhecimento dessas coisas, está super encantada com as informações que estão vindo, tipo essas que você falou. Sim, e nessa época, isso deve ter uns 15 anos, né? Quando eu Tá, comecei a ter esse acesso. tá. É, e eu vi que meu pai tinha muitos títulos de capitalização, tinha muita coisa que o gerente do banco Sim, empurrava. sim. Então, aí que eu comecei a ver que aquilo não era investimento, é, que eu comecei a ver a questão do uso do cheque especial, né? Quando você falou aí dos clientes do banco, o uso do cheque especial, de pagar os juros todo mês, de pagar para trabalhar, né? Que ele Sim, entra o dinheiro, paga juros, sai o dinheiro. é, Então, era um ciclo. E aquilo vinha de quê? Não era nem de investimento, era da precificação dele que estava errada. com certeza, com En- certeza. Então, é todo um esquema ali de coisas que estão interligadas, É um né? esquema. Uma coisa é o controle da empresa, é o controle financeiro, é o que você faz com o dinheiro, é a consequência que você tem de não ter o controle que te faz pegar um empréstimo, um dinheiro caro, Exatamente. e você entra num ciclo. Quanto mais organizado e planejado você estiver, é melhor. Outro dia eu estava falando com um público também, e a gente abordou o tema de compra de um bem. Compra de um bem. Tem três maneiras de você comprar um bem. Ou você se planeja com o seu dinheiro, vê quanto esse bem custa, planeja o tempo que você deseja e o aporte mensal para isso. Então, depois de um determinado tempo, você guardou dinheiro e vai poder comprar esse bem à À vista vista. com desconto, né? À vista. Você pode financiar e aí vai pagar uma taxa de juros. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que um você tem que esperar, talvez anos, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, o quanto você puder para poder guardar esse dinheiro. E o outro você precisa do bem imediatamente. Aí você paga por isso, paga juros. Precisa de um carro hoje. Você vai numa concessionária e sai, se duvidar, sai com um carro no mesmo dia, né? Sim. E a outra forma é o consórcio. Então são três maneiras de você comprar um bem. Sim. Não tem certo e errado, no meu ponto de vista. Até o consórcio Depende do seu momento. depende do seu Né? momento. Às vezes o consórcio vai ser muito mais vantajoso do que um financiamento. Você vai Exatamente. esperar um tempo menor. Vai esperar um tempo menor e o consórcio ele tem um elemento que também é comportamental. Olha só, a pessoa consegue guardar dinheiro, mas ela não tem disciplina. Se não tiver um boleto, ela não guarda. Isso. Acredite, tem Ela- muita gente assim. Ela não paga ela mesma. Exatamente. Sobra R$ 1.000 por mês. Mas ela não tem a capacidade de guardar esses R$ 1.000. Se não tiver um boleto, ela torra esses R$ 1.000. Sim. Então o consórcio ajuda ela nesse ponto, apesar dele ter despesa de taxa de administração. Então, tudo depende muito assim da tua necessidade. E antigamente os bens, assim, televisão, era comprado por consórcio. Sim. Eu lembro que meu pai comprou várias coisas do É consórcio. verdade, olha, eu comprei uma televisão por consórcio quando eu era garoto. Então era a única forma de você ter alguma coisa Era uma naquela maneira época. que você ter. Então, de certa forma, eu não vou aqui condenar nenhum nem outro, porque Sim. pode ser que uma pessoa hoje precise de um carro, É um por momento. exemplo, para trabalhar. Então, esse carro ele vai gerar uma renda que vai Cobrir pagar aquele a juros. taxa e ainda vai sobrar dinheiro. Então, tudo depende do perfil, sabe? Poxa, se você tem uma renda mensal organizada e quer se planejar para comprar um carro de R$ 200.000 daqui a 5 anos, vamos planejar, olha, você precisa guardar tantos R$ 1.000 por mês para daqui a 5 anos você ter 200 mil Sim. e você vai e compra o carro, sabe? Agora, se você não tem disciplina ou quer se proteger de você mesmo, tipo assim, cara, eu consigo guardar esse dinheiro, mas eu não vou ter essa disciplina, então eu prefiro ter um boleto. Faz o consórcio, E entendeu? às vezes a pessoa, ela quer ter um padrão de vida anterior a ela chegar num patamar. Ela adianta, né? Olha, isso que você falou, cara, é impressionante. Isso que você falou é uma máxima. Quando a pessoa quer viver num nível acima do que ela pode, quem financia isso é o banqueiro. Porque ela vai entrar no cheque especial e ela vai comprar no cartão parcelado à vista, daqui a pouco ela paga o rotativo, paga só o mínimo do cartão. Então, mas isso é um trabalho que ele é muito psicológico, ele vem muito da base, tá? Tem um livro fantástico que eu li sobre isso. Eu sou um amante de leitura, eu leio um livro por mês, assim.
E aí tem um livro que chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro fala exatamente sobre comportamento em relação às suas finanças, né? E quando você quer viver num nível acima do que você pode, para ostentar, só para mostrar para o vizinho ou para um amigo que seja, quem paga isso é você, é o teu dinheiro, e quem ganha é o banqueiro, porque você vai acabar entrando no cheque E a especial. pessoa ainda se engana, falando assim: ah, não, eu tenho que mostrar um poder para poder conseguir aquele cliente. Se eu tiver com um carro tal, o cliente vai achar que eu não sou ninguém, que não vai querer fazer o serviço comigo. Muitas pessoas seguem por essa linha e é uma linha que ela é errada, tá? É óbvio que se você vai chegar num cliente mais importante, de mais volume, você não pode chegar esfarrapado. Isso é óbvio, né? Não dá para você chegar com a camisa furada, não dá para você estar com uma bique mordida, não dá, né? Para estar com o óculos quebrado, o celular quebrado. Cara, você tem que ter um mínimo da apresentação. Mas você não precisa chegar numa BMW, num cliente, Querer ter um carro melhor do que o cliente. exatamente, para impressionar. Não há Sim. necessidade disso. Tem como você mostrar a sua capacidade de trabalho e de entrega sem você precisar estar chegando num carro importado. É possível, né? Eu acho que os extremos são errados. Você nem pode chegar em qualquer cliente, né? Não precisa nem ser um cliente, sei lá, muito relevante, mas qualquer cliente. Ele não merece receber o atendimento de uma pessoa toda esfarrapada e você não precisa chegar numa BMW para dizer que você é um profissional talentoso. E o cliente que é atraído por isso, por ostentação, geralmente não é um cliente que conhece a realidade, que chegou até onde ele chegou. Exatamente. É alguém que está sonhando. Tá sonhando. Se um cliente ele simplesmente ele te avalia pelo carro que você está chegando, ou pela caneta que você puxa, ou pela roupa de marca que você tá ou não, se ele está te avaliando dessa forma, também é estranho o cliente, né? Sim. Porque ele tem que te dar a chance de você apresentar o seu trabalho, né? É aquele negócio, só cai no golpe quem quer alguma vantagem. Exatamente, exatamente. É igual esses caras na internet que ostentam, pegam cliente através da ostentação, mas é aquele cliente que não conhece a realidade, não sabe como que é chegar naquilo ali. Né? É como se fosse ouro de tolo. Engraçado, eu tive isso que você está falando, eu concordo plenamente. E eu lembrei de algumas situações aqui agora, tá? Alguns clientes que a gente estava conversando no escritório e eu falando de rentabilidade, de aplicar em título público federal, mas a rentabilidade dá quanto e tal? Eu falei, olha, hoje com a Selic na casa que está, na casa de 11%, 12%, você consegue 1% ao mês e tal? Não, mas isso é muito pouco. Eu consigo 10% ao mês. Aí vai para pirâmide. Aí vai para pirâmide. Na pirâmide, ele acaba entrando, né? E aí, quando vê a pirâmide desarma de uma noite, da noite para o dia, enquanto se você estiver ali no investimento tradicional, né? Que não dá para fazer milagre. Hoje, investimento, se você conseguir selecionar ativos que são do seu perfil, cara, não tem muito milagre. Hoje, uma taxa de juros ao mês está na casa de 1%. A Selic está 11,25, vai fechar o ano provavelmente a 11,75, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho dos perfis. Tem muita gente que não sabe que existe isso. Ah, excelente também. Olha, existem, na verdade, 3 perfis básicos na hora da gente fazer uma aplicação financeira, tá? Então, meu papel como assessor é conversar com o cliente para ajudá-lo a entender o perfil dele. Muita gente não tem ideia do que é isso, tá? Os 3 perfis básicos são conservador, moderado e agressivo, ou arrojado, vai. O conservador é aquela pessoa que não tem apetite a risco. Ele não consegue olhar o investimento, não tolera risco. E o que é risco? Deixa eu traduzir um pouquinho isso aqui. Risco é a condição onde seu investimento, ao invés de ir para frente, ele pode vir para trás. Ele pode dar negativo ou até mesmo você perder todo o capital. Se uma empresa quebrar, por exemplo, você tiver aplicado nela, você perde todo o seu capital. Mercado de ações. No mercado de ações, por exemplo, tá? Então, o risco é exatamente essa condição onde o seu dinheiro, além de não ir para frente, ele volta. E existem pessoas que aplicam nesse tipo de investimento porque o potencial de ganho dele é muito grande. Mas olha, eu queria frisar a palavra potencial. Não é a certeza, é a chance de ter um rendimento maior. Então, o primeiro nível é o cliente conservador. É aquele cliente que não tem apetite para esse tipo de investimento. O segundo nível de cliente básico é o moderado. Ele já aceita um pouquinho de risco, gradativo, aos pouquinhos. Por exemplo,
Numa carteira toda, ele pega 5% do patrimônio, do dinheiro e coloca numa aplicação que pode acontecer isso. E por aí vai. E o agressivo é o cliente que ele já entende que esse tipo de coisa ele é natural de acontecer. Maior a montanha, maior o tom. Exatamente, mas ele entende que isso é natural, que esse mercado ele é assim, então ele já não tem aquele susto, já não tem aquele, né, aquele frio na barriga. E o prazo dele, a expectativa de retorno dele é de longo prazo. Então, outra coisa que também... Ele vai ter aquela sangue frio de esperar, cara, sangue aquilo frio. acontecer. E uma vez que você entra no investimento, consciente do que se trata, conhecendo as empresas, do que acontece, se o preço cai, o investidor consciente compra mais. Porque ele percebe que aquilo está numa promoção. Sim. Entendeu? Um outro ponto que eu queria trazer aqui, que é assim também um ponto bastante curioso, é o conceito de longo prazo, né? Experimenta pegar 3 pessoas que não se conhecem e perguntar para elas assim, o que é longo prazo para você? Cada uma vai responder uma coisa. Cada uma vai falar, olha, longo prazo para mim é 1 ano, longo prazo para mim é 50 anos, são 50 anos, né? Então o conceito de longo prazo no mercado financeiro, ele é muito importante, tá? Aplicações com necessidade de uso do capital até 1 ano é de curtíssimo prazo. Então o dinheiro tem que estar super livre em aplicações muito conservadoras. De 1 ano a 2 anos... Só se vive uma vez. Aplicações seguras. Não quero... Não quero correr esperar risco com muito. isso. Recurso que você vai precisar de 1 a 2 anos... Não, eu digo prazo, tipo assim, eu não quero saber se eu vou estar vivo daqui a 10 anos, eu quero gastar É isso, meu a recurso pessoa ela agora. tem uma expectativa de curtíssimo prazo. Recurso que você pode deixar aplicado entre 1 e 2 anos, aí ali a gente considera de curto prazo, tá? De 2 até 5 anos, mais ou menos, médio prazo. A partir de 5 anos, a gente considera longo prazo sem data de vencimento, a partir de 5 anos, tá? Então, quando a gente entra numa aplicação, o investidor ele é agressivo, voltando para os perfis, né? Quando o investidor ele é agressivo, ele tem uma consciência de que ele está entrando numa aplicação, às vezes, para 10 anos, para 15 anos, né? Ele tem que ter essa consciência. O grande problema, e é onde a gente, como assessor, tem que ajudar o cliente, pegar na mão dele e falar assim, cara, vamos com calma, é quando o investidor conservador, ele acha que tem apetite para o longo prazo, e aí ele quer entrar no negócio para longo prazo, mas com a cabeça de curto prazo. Aí dá problema, porque as aplicações de risco oscilam, né? Porque ele vai ficar olhando aquilo lá. Vai ficar olhando, quando E vai oscilar dar... 10 negativo, ele pula. Meu Deus do céu, Vai ficar louco. mas só tem 6 meses. A gente não combinou que é longo prazo. Então, é um papel muito sério nosso como assessor. Começa a te questionar. Começa a questionar o assessor. Então, é um papel muito importante nosso de orientar o cliente e muitas vezes você não deixá-lo embarcar nessa vontade. E ele ir lá botar o pezinho no perfil que não é o dele. Botar o pé no perfil que não é o dele. E aí, se ele quiser fazer isso, você percebendo isso, tentar fazer com que ele vá o mais devagar possível, né? O mais devagar possível. E mesmo com perfil arrojado, agressivo, É. ele ainda assim precisa diversificar e não ter todo o seu patrimônio em risco? Excelente pergunta também. Sim, a resposta é sim para todos os perfis, tá? Por que você precisa diversificar, principalmente no arrojado? Lembra que o arrojado são aplicações mais agressivas, que podem dar negativo, se uma empresa quebrar, você perde o capital, né? Imagina se você coloca o teu patrimônio numa única empresa, ou 2 ou 3. Né? E uma dessas tem algum problema porque a gente está tratando de futuro. E do futuro não sabemos, né? Então, imagina que uma dessas empresas tem um problema de liquidez ou de crédito e quebra. Olha só, o teu capital concentrado em uma empresa. Então, quanto mais risco, mais distribuído você tem que estar. Exatamente para poder minimizar o risco. Tá? Então, mesmo ele aguentando o rojão, ele também precisa proteger o patrimônio dele. Precisa proteger o patrimônio. Independente, isso é uma máxima que eu tenho como profissional. Independente do perfil do cliente, conservador, moderado ou agressivo, o meu fundamento de recomendação de investimento é preservação de capital.
Não é porque a gente está indo para um investimento arrojado que eu vou negligenciar a preservação de capital. Então, mesmo no investimento arrojado, a minha análise torna-se mais criteriosa ainda, porque eu não quero passar por um incidente de ter a desagradável notícia de chegar para um cliente e falar, olha, aquele investimento que a gente foi virou zero. E é muito desagradável isso, sabe? Então, mesmo habitando ali no ambiente mais agressivo, eu tenho um cuidado muito grande no tema de preservação de capital. O que você acha, qual a sua opinião, sobre isso que tem acontecido recentemente, né? Com a questão da expansão das redes sociais, até a própria pandemia contribuiu com isso, das pessoas ficarem mais em casa, consumindo produtos digitais. E começou a ter muito esse movimento de educadores financeiros, de pessoas que ensinam outras pessoas a investir, Legal. a operar no mercado de ações. Qual é o risco e a diferença de você tentar fazer isso por conta própria, ali, com os ensinamentos que você está obtendo desses mentores, dessas pessoas Sim. que Oferecem isso, ou de você ter uma assessoria? Olha, eu acho que, mais uma vez, queria te agradecer as suas perguntas. Elas são fantásticas, assim. Eu acho que não tem... Todas nas minhas dores. Nas suas dores. Sabe o que eu penso? Não tem nada de errado em você fazer investimento sozinho. Inclusive, esse era o tema da conversa daquela cliente dos 60 anos, porque ela disse que está vendo tanta coisa no YouTube... Estava especialista. E ela está agora confusa de tanta coisa. Na verdade, na internet tem de tudo. Tem coisa muito boa e tem vendedor de sonho. Não se fica rico da noite pro dia, a não ser ganhando na Mega Sena. Ou casando com alguém rico, né? Que nem é da noite pro dia. Porque para casar com alguém rico, você tem que conhecer, né? Sim. Então, eu só vejo uma maneira de você ficar rico da noite pro dia. Ganhando na Mega Sena. Fora isso, é muito trabalho, muito estudo, muita disciplina, tá certo? Então, na internet hoje, você vê de tudo. Tem pessoas que dão excelentes aulas, excelentes insights, e tem pessoas que são vendedoras de sonho. Aonde está a diferença disso? A quem você está seguindo. A quem você decidiu seguir. Aquele que está te prometendo muito. É fácil ganhar dinheiro com ações? Não é. Não é fácil ganhar dinheiro com ações. Fique rico esse ano ainda. Invista em opções e fique milionário da noite para o dia. Cara, essas coisas não acontecem, sabe? Não acontecem. No que eu acredito? É em você ter planejamento financeiro e disciplina de aportes. Aonde? Aonde for melhor para você, aonde for adequado com o seu perfil. Então, eu não vejo nenhum problema de você ser um estudioso e começar a estudar por conta própria e fazer os seus investimentos. Zero de problema, eu dou maior apoio a isso. Só que aí entra um segundo elemento. Por muitas vezes, a pessoa é um empresário, é um médico, é um contador, tem suas profissões. Será que essa pessoa, no meio da sua profissão, vai conseguir ainda tirar tempo para poder estudar e tomar decisões próprias? Porque é como se fosse uma profissão, você tem que estar ali acompanhando. É uma profissão. Aquilo. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui. Digamos que eu esteja com a dor de cabeça crônica. Crônica, essa dor de cabeça não passa. É uma dorzinha. Ela não me mata, mas ela não passa. Estou há um mês com essa dor de cabeça, por exemplo. Eu posso tomar duas atitudes. Ou eu vou à farmácia e chego ali e falo, o que você tem para dor de cabeça? Eu, Alexandre, sozinho tomei a decisão. E vou tomar aqui, sei lá, o remédio que for. Ou eu posso ir no neurologista, no médico, pagar a consulta, fazer exames e ele dá um diagnóstico. Olha, sua dor de cabeça é isso, né? É a mesma coisa com investimento. Então você está lá com investimento, seja ele qual for, de R$100 a, sei lá, 50 milhões de reais. Você pode tomar a decisão de estudar e decidir sozinho o que vai fazer com os seus R$100, ou você pode não ter a menor ideia, nem interesse, nem tempo para estudar e vai procurar um profissional. E nesse momento é muito importante também eu falar que existem profissionais de todas as estirpes, como existem em qualquer profissão. Seja ele assessor de investimento, contador, médico, político, policial, qualquer tipo de profissão você encontra de tudo. Isso é o que a minha experiência de 48 anos de idade me mostrou até agora. Então, pode ser que você vá para um assessor de investimento que ultrapasse o limite da ética. Pode acontecer. Volta e meia você escuta na internet coisas absurdas
que um assessor de investimento orientou um cliente. Como você escuta também, muitas vezes, coisas absurdas que um médico fez com o paciente, coisas absurdas, né? Então, eu acho que é muito importante você procurar, sim, um profissional para te ajudar a navegar nesse tema dos investimentos, mas seja alguém da sua confiança. E a confiança é algo que você conquista na caminhada, né? Na caminhada. Hoje, os clientes chegam até mim por indicação, porque as pessoas estão comigo já há um tempo. Olha, você precisa de alguém para te ajudar? Procura essa pessoa aqui e tudo mais. Então, é assim que você vai construir. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu não vejo nenhum problema na pessoa estudar e tomar decisões próprias. O ponto de atenção é cuidado a quem você está seguindo. E a gente vê muitas pessoas que se aventuraram a fazer que tiveram resultados muito ruins. Sim. Às vezes até a pessoa entra em depressão de tanto dinheiro que ela perdeu. Né? Ela Exato. tentou, seguiu, passou um tempo ali se dedicando, entrando mesmo todo dia, se informando. Só que não é a praia dela. Exatamente. E esse livro que eu falei, o Psicologia Financeira, ele fala disso, tá? Jogue o seu jogo. Descubra qual é o seu jogo e jogue o seu jogo. Ele faz até uma analogia, se não me falha a memória aqui, se você gosta de basquete, não dá para tua turma ser do futebol de salão. É uma analogia, né? Então, se você é uma pessoa conservadora, que está na poupança e deseja sair da poupança, não dá para você pegar hoje um assessor que só aplique em ações, porque é o inverso do que você está acostumado, não é? O ideal é que você procure um assessor que ele navegue em todas as classes de investimento, mas sempre respeitando o seu perfil. Por isso que a assessoria de investimentos ela é fundamentada em muitas perguntas, muitas. Hoje de manhã eu estive conversando com um cliente e falando para ele assim, na verdade não é meu cliente ainda, a gente tá numa conversa, né? Uhum. Eu falei com ele assim, olha, não tem como eu dar uma sugestão de bate-pronto se você me perguntar o que fazer com 1 milhão. Não tem o que falar. Eu primeiro preciso fazer um monte de pergunta a você. E uma outra pessoa da tua idade com 1 milhão vai ser uma outra recomendação. Porque vocês são diferentes, vocês vieram de lugares diferentes, vocês têm expectativas diferentes. Então não existe uma receita de bolo assim. Uma pessoa com, sei lá, 50 anos com 1 milhão, a outra com 50 anos com 1 milhão, faz a mesma coisa? Não vai ser totalmente diferente. Sim, mas nem sempre a gente tem acesso a essa assessoria, né? Sim. Em alguns bancos de investimento. Tá. Você só tem acesso a partir de um determinado valor, né? Até então você está por sua própria sorte. Sim, é verdade. É verdade. E você tem acesso, nos bancos grandes, você tem acesso irrestrito ali. Mas nem sempre você confia, porque às vezes a pessoa está olhando ali as metas dela, está sendo pressionada, está tendo que bater meta, né? E você está no meio disso com medo de ser enganado. De você estar num investimento que não é o melhor para você, da pessoa estar trocando seus investimentos só para poder ela bater a meta dela de um novo serviço. É verdade. E não porque aquilo é o melhor para você. Sim. Então, às vezes, quando a pessoa está começando, ela cai nessa armadilha, ela né? não tem assim, o recurso para ter acesso a uma assessoria melhor. Sim. Então, o que ela pode fazer para até ela conseguir chegar? Tá. 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, na assessoria, esse tema ele é muito, muito importante. Inclusive, tem uma novidade no mercado que eu vou falar aqui, para passar aqui para vocês. Na assessoria funciona da seguinte maneira, tá? Até então, todos os assessores são comissionados. Tudo que eu faço para um cliente, a única maneira de eu receber, eu não tenho salário, né? O assessor, agente autônomo de investimento, então ele não tem salário, ele é comissionado. Todos os investimentos que ele faz para um cliente geram uma comissão e ele recebe uma parte disso. É a maneira que essa pessoa que eu tenho, por exemplo, de ganhar dinheiro, de ser remunerado, tá legal? E aí, essa maneira... Isso é importante falar, porque você não ganha em cima do que eu ganho, em cima dos meus rendimentos. Você ganha... Na venda. Eu ganho na venda dos ativos, na movimentação. E aí, isso é uma coisa que ela é muito sensível. Porque você concorda que se eu estiver mal intencionado, eu faço a mesma coisa que você acabou de comentar do gerente? Sim. Não para bater meta, mas para ganhar, não é? E aí,
O assessor ele tem que ter a seguinte convicção, porque essa é a minha. A minha maior prioridade, na verdade, a minha única prioridade é atender a sua necessidade, independente de quanto eu vou ganhar. Por quê? A partir do momento em que você percebe que eu estou sendo transparente com você, o resultado que a gente combinou está chegando, você entende tudo que eu falo e isso está de acordo com o que você quer, você gera confiança. Quanto mais confiança, mais dinheiro você manda e mais amigos você me indica. É aí que eu ganho, na tua confiança. Porque o contrário funciona da seguinte maneira. Eu faço uma coisa que você não pediu, você se sente enganada, você fala assim, esse cara tá fazendo coisa para ganhar comissão, acaba a confiança e você me demite. O que é o demitir? Saca meu dinheiro todo e volta pro banco. Então, mais do que nunca, eu preciso ter a transparência com você, de falar assim, olha, o que você quer? Dinheiro livre? Toma dinheiro livre. Podemos trabalhar com prazo? Então vamos trabalhar com prazo para poder ganhar mais e pagar menos imposto. Tem que ser um jogo combinado e sempre de acordo com os teus interesses, porque é um ganha-ganha. Sim, quando eu passei a ser sua cliente, eu tive um outro profissional, né, que também estava oferecendo esses serviços de assessoria financeira. Né? E ele me falou isso. Ele falou, ó, fica de olho, isso. Sim. E eu te questionei. É verdade. Falei assim, tem isso, existe isso mesmo. Eu achava que ganhava sobre os nossos rendimentos. Aí, fiquei até aliviado, que é melhor até ganhar Mas sobre não tem isso, no mercado hoje não tem isso, ganhar sobre rendimento. E você estava muito preparado para me responder. Você respondeu de forma muito profissional. Sim. Né? Estava preparado para essa pergunta. Com certeza, porque isso é uma coisa que os clientes questionam muito, né? Se eu estou recomendando aquilo porque eu vou ganhar mais com aquilo ou se é porque é bom para o cliente, né? E isso é um limite da ética, né? Sim. Ou você tem ou não tem. Eu ainda dei preferência para você em relação a ele. Obrigado. Mesmo sendo... você tinha uma cota mínima para ser seu cliente. É verdade. Ele não. É verdade. É verdade. Mas eu falei, eu vou conseguir ser cliente dele. Legal, obrigado, tá? Obrigado. E você até me recebeu antes de eu ter essa cota mínima. Verdade. Inclusive, na empresa eu não consegui essa cota até hoje. É verdade. Consegui só na pessoa física. É verdade. Mas, mesmo assim, você me recebeu, tanto na pessoa física quanto na jurídica. E a confiança, né, que você me passou... Tá, obrigado. Até por não aceitar todos os clientes. Exatamente. Né? Você Exatamente. Tem uma ali... explicação para isso, tá? Tem uma explicação. Por que não aceitar todos os clientes? Primeiro, eu ofereço, eu vendo para quem vai ser meu cliente honestidade, proximidade, acompanhamento da carteira, e não dá para fazer isso com o mundo. Se eu escolher ter 1.000 clientes, 500 clientes, você não consegue dar atenção, eu não consigo fazer o que eu prometo. Então eu preciso ter uma quantidade restrita de clientes para eu poder entrar na conta praticamente todo dia, todo mês mandar o relatório com os meus comentários de como é que foi aquela carteira. E por que poucos clientes? E por que o mínimo para entrar? Porque como eu tenho que limitar a quantidade, eu vivo disso. Eu não posso, quanto mais volume de dinheiro eu tiver, mais eu vou ganhar. Então é uma relação que ela precisa valer a pena. Então são poucos clientes com um volume alto, porque ela tem que valer a pena para os dois, tanto para o cliente quanto para mim. Sim, e você saber que você tá tendo o seu suado dinheirinho que você conseguiu juntar. Cuidado, né? Sendo cuidado por um especialista. Poxa, legal. Isso é muito bom. Isso maravilhoso. Isso é uma demanda, assim, de muitos clientes. A gente percebe. E o nosso escritório tomou a decisão de crescer para o interior, né? Hoje a nossa matriz está em Petrópolis, temos 6 filiais, Teresópolis, Volta Redonda, Resende, Duque de Caxias, Campo Grande e Itaipava. Porque a gente percebeu que nessas regiões, mais para o interior, o público estava carente de uma palavra que fala assim, cara, vem cá, confia em mim, eu não vou te enganar. O que você precisa? Vamos organizar. Não estou querendo tirar vantagem. Não estou querendo tirar vantagem de você. Eu quero fazer você ganhar mais dinheiro, mas eu também sou remunerado por isso, né? Porque o trabalho tem que ser remunerado, né? E aí a gente teve acesso a uma pesquisa curiosa. Existe uma empresa chamada Charles Schwab. Essa empresa é a empresa que inspirou a XP. É a XP dos Estados Unidos. Só que ela existe há muito mais anos do que a XP, né? A XP existe há 22 anos. E essa empresa existe há muito mais tempo. E ela fez uma pesquisa com os clientes, perguntando quando ele vai tomar a decisão de escolher um assessor, o que é mais relevante para ele? E pasme, não foi a rentabilidade que o cliente falou.
O cliente, quando vai escolher um assessor de investimento, a primeira coisa que ele leva em consideração é a confiança. Se ele É igual o contador. É igual o contador, né? Exatamente. Se eu vou confiar nesse cara, a gente está falando de rentabilidade. Porque ele vai ter acesso à minha vida. E um contador fazendo algo errado acaba com uma empresa, é ou não é? Sim. Se fizer algo errado, acaba com a empresa. A segunda coisa que o cliente mais valoriza na hora de escolher um assessor, a disponibilidade. Eu ligo, ele me atende ou me dá um breve retorno. Então, ter acesso à pessoa é algo que é muito importante. Terceiro, vem a rentabilidade. Então, a pessoa, quando vai escolher um profissional como eu, assim, ele primeiro vê a confiança, disponibilidade e depois a minha capacidade de fazer aquele dinheiro render. Que é algo muito sério, né? Às vezes são as economias da vida da pessoa. Exatamente. Exatamente. O E dinheiro da vida da ela pessoa. está entregando ali para ter um retorno, né? O que leva a gente para o nosso próximo assunto, que são os tipos de investimento. Legal. Porque tem muita gente, eu estava até comentando com você antes da gente começar, muita gente que tem empresa, que tem um resultado muito volumoso, muito foi muito longe, né, o que ele se propôs a fazer. Só que tem muito receio de investimentos financeiros. Ele vai preferir investir em imóveis, em coisas mais concretas. Mais concretas, né? Ele vai preferir investir na empresa dele. Certo. Ele vai ter outros investimentos. Eu mesma tenho uma parte. Eu tenho uma parte em imóveis, né? Que eu estou sempre pagando uma obra por administração. Tá correto, é legal isso. Sempre ali pagando. Legal. Eu nem conto com aquele dinheiro. Legal. Parabéns pela disciplina, tá? É assim que você vai longe. Aos pouquinhos, todo mês é assim que você vai longe. Chegou até aqui, aumentando, né? É isso. E eu tenho muita aversão, eu acho que isso até é uma crença limitante. Muita aversão a financiamentos, pegar dinheiro que não é meu. Por quê? Sempre que eu vou fazer a conta de quanto que eu vou pagar, eu vejo que não vale a pena, que eu vou pagar o dobro, o triplo. Legal. Aí eu sempre prefiro negociar com os meus fornecedores, prazo, e fazer aquilo mês a mês. Legal. Tipo, a obra lá do escritório de Magé. Legal. Eu não peguei financiamento. A compra desse escritório de Teresópolis, não peguei financiamento. Legal. Eu negociei com a própria construtora. Legal. Sem juros, parcelados. Excelente negociação. Então, e eu vejo, assim, muitos empresários usando esse dinheiro da melhor forma, né? Sim. Porque ele vai pegar um dinheiro mais barato que ele vai fazer aquilo multiplicar. Sim. E eu tenho muita aversão a pagar esses juros. Sim. Eu me sinto extremamente lesada de pagar juros. E isso pode me travar o crescimento, né? Sim. Também. E esses tipos de investimento podem ser feitos. As diferenças entre eles, né? Investir no imóvel, investir numa empresa, um negócio, investir no mercado financeiro. Bem, são duas coisas aqui. Primeiro as classes, né? E depois, isso entre imóveis, na própria empresa, de investimento financeiro é uma coisa. A outra coisa indo para o investimento financeiro, quais são os tipos, tá? Bem, toda vez que eu estou de frente com um empresário e que ele me pergunta assim, Alexandre, qual é o melhor investimento assim, que tem para fazer? Minha resposta de bate-pronto é a sua empresa. O melhor investimento que tem para o empresário fazer é na própria empresa. Isso trouxe ele até aqui. Para que a gente existe no mercado financeiro? Para esse excedente de capital. Então, o empresário veio até aqui, tem uma loja, seja de varejo, de serviço, o que quer que seja. Está sobrando capital. A primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte, eu consigo comprar melhor? Eu consigo baratear minha empresa com alguma coisa? Eu consigo reformar essa área daqui e conseguir vender mais? Eu consigo, se for um restaurante, botar mais mesas? Esse tipo de coisa. Então a primeira coisa você consegue pegar esse excedente de capital hoje e reinvestir na sua própria empresa? Porque na minha opinião ela é o melhor negócio. É dela que está vindo esse excedente, não é? Sim. Quando eles falam assim, eu não tenho mais o que fazer aqui na empresa, já compro à vista com desconto, já reformei o salão, a área de vendas, o que quer que seja, já estou com equipamento novo aqui, não tem mais o que fazer, está sobrando mesmo esse capital, aí a gente vai para o mercado financeiro. Tá? Então, primeira coisa, o próprio negócio. Investir em imóveis é legal, claro que é legal. Como não é legal você investir no imóvel e alugar ou revender com um preço melhor? Claro que é. O que eu não acho que é mais correto, como foi há muito tempo atrás, é você só fazer isso.
Exatamente pela diversificação. Porque o mercado ele muda. Às vezes o mercado está favorável para imóvel, às vezes está terrível. Vou dar um exemplo. Época da pandemia, quem tinha imóvel alugado começou a ficar de cabelo em pé. Os inquilinos pedindo desconto de 50%, de 60% no aluguel até sabe-se lá quando, e muitas vezes não pagando e muitas vezes devolvendo o imóvel. Aí eu te pergunto, nessa época era bom ter um imóvel para alugar? Não. Inclusive, cidades ficaram... Itaboraí. Shopping, cidade, por exemplo, Itaboraí, excelente ponto seu. Itaboraí por conta do Comperj. Deu aquele problema todo no Comperj. Toda aquela estrutura faz o que agora com aquilo? Não é? Sim. Sem aluguel, os imóveis lá próximos. Existem coisas que fogem ao controle. Foge ao controle. Você nem imagina o que vai acontecer, né? Então, exatamente. Então você falou, estou investindo em imóvel aqui, eu pago uma parcela. É legal você ter uma distribuição dos seus investimentos. Então, é bacana investir em imóvel? É, sim. Em construção, em leilão, comprar imóvel para alugar, comprar imóvel para reformar e vender mais caro. Cara, é legal, isso é bacana. Agora, é legal eu fazer só isso da minha vida? Não, não acho que seja legal. E aí a gente vai para o mercado financeiro. Aí vou passar para a segunda parte agora. No mercado financeiro, Marcelo, acredite, é fácil. É fácil. Existem basicamente duas aplicações no mercado financeiro. Imagina que você está entrando num restaurante, seja ele qual for, de comida japonesa, churrascaria, comida italiana, pizzaria, cara, hambúrguer, o que quer que seja. Nesse restaurante ele vai vender basicamente duas coisas: comida e bebida. É ou não é? Então, quando você vai para mercado financeiro, você tem praticamente duas famílias de investimento: renda fixa e renda variável. Basicamente, e aqui, obviamente, embaixo dessas famílias tem vários entes, várias aplicações, né? O que faz a diferença de um para o outro também é simples. A renda fixa, você já sabe a regra do jogo. Vou dar um exemplo já já. A renda variável, você não sabe a regra do jogo. Então vamos lá. Chegou na renda fixa, me dá um exemplo de uma aplicação que você já saiba a regra do jogo. Vou fazer um CDB com a taxa de 14% para 4 anos. Hoje tinha um desse na plataforma da XP para ser feito. CDB com vencimento de 4 anos, taxa 14% ao ano. Já sei a regra. Já sei. Já conhece o final da história. Já sei o final da história, só preciso viver o tempo. Vamos por um exemplo agora de renda variável onde você não sabe a regra. Vou pegar um exemplo aqui de uma grande empresa nossa, tá? Na Bolsa, uma das maiores aqui, que é a Petrobras. Poderia ser Vale, poderia ser Itaú, poderia ser Bradesco. Uma empresa sólida. Estou pegando uma empresa sólida aqui, que é uma Petrobras. A ação da Petrobras sendo negociada a 20 e poucos reais. Digamos que tivesse hoje a 25 reais. Quanto vai estar valendo a ação da Petrobras amanhã? Eu não tenho a menor ideia. Quanto a Petrobras vai dar de lucro esse ano para distribuir dividendo? Não tenho a menor ideia. Então, o fato de você não saber a regra do jogo torna que essa aplicação, com esse investimento, seja da classe renda variável. Quando você sabe a regra do jogo, renda fixa. Por que então, Alexandre, que uma pessoa faria a loucura de fazer renda variável já que ele não sabe a regra do jogo? Porque na renda variável tem um potencial de você ter um ganho muito maior que a renda fixa. Mas olha só, potencial. Sim. E aí você tem que ter apetite para o risco. Quanto maior o risco, maior a chance de dar errado. De dar errado e de dar certo, e de né? dar certo. Tem os dois, na verdade, tá? Então, indo agora para os empresários, o que eu percebia e ainda percebo são muitos empresários com fluxo de caixa desorganizado. Exemplo, tem lá na conta do banco R$1 milhão, mas ele gira por mês 300. Eu ia te perguntar isso. Ah, tá, desculpa, avancei aqui. Porque quando a gente fala de... Acho que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Sim. A gente tem que falar de fluxo de caixa. Sim. E de reserva de emergência. Reserva de emergência, exatamente. Que aí entra no que você começou a falar. Então, o que a empresa precisa ter bem definido isso e o maior controle possível? O quanto ele gira no mês. Então, se ele gira no mês 300 mil para folha de pagamento, os impostos, recompra de mercadoria... enfim, as contas da empresa, tipo luz, internet, água, esse tipo de coisa, se ele tem um giro de 300 mil, não precisa ficar com R$1 milhão parado na conta. Por que não precisa? Porque esse excedente de 700 mil aplicado no mercado financeiro poderia, nos últimos 12 meses, ter te dado um rendimento de 12%. E olha só, a gente está falando aí agora de quase R$100 mil em um ano, não é? Então,
Esse tipo de coisa faz muita diferença para a empresa. Mas para isso, o empresário precisa estar com o apoio de um bom contador e de um bom assessor de investimentos para poder falar, cara, você não precisa ficar com 1 milhão parado em depósito à vista na tua conta sem ganhar nada, quando na verdade dentro de 30 dias você só usa 300 ou só usa 100 e aí vai. E mesmo nessa questão do fluxo, daquele dinheiro vai ser consumido ali durante um mês. Sim. É o dinheiro que tem que estar na conta. Sim. Você consegue fazer investimentos mesmo não completando 30 não dias? completando 30 dias? Consigo. A gente também tem uma classe de investimento que é na renda fixa, na classe de curtíssimo prazo, que são operações que eu posso fazer para um dia. Para um dia. Na XP a gente chama, no mercado financeiro, né? Chama-se isso de operação compromissada. Na PJ a gente consegue, e na pessoa física também, a gente consegue fazer essa operação isenta de IOF para operações de curtíssimo prazo, onde vale muito mais a pena fazer essa operação do que deixar o dinheiro parado na conta. É parecido com o que alguns bancos fazem de pegar o dinheiro que está parado e fazer um investimento automático? É melhor, vou te dizer por quê. Numa operação compromissada dessa, eu consigo fazer essa operação isenta de IOF, e o banco ele aplica esse dinheiro que está parado num CDB, onde você vai pagar IOF e imposto de renda, e além disso ele só vai te pagar uns 10% do CDI. Então é imensa a diferença quando você compara. Eu tenho tabelas que eu uso, né, e sistemas que eu calculo esse tipo de coisa para mostrar aos empresários. Então, se você pegar e deixar 1 milhão parado na conta do banco e fizer uma operação dessa, para 15 dias, a diferença é imensa. Eu tenho um exemplo desse aqui, não sei se dá para a gente falar agora. Pode falar. Pode ser? Então, deixa eu pegar uma cola aqui, olha só. Eu fiz um exemplo aqui, que se você tiver R$ 1 milhão e deixar parado por 11 dias... 11 dias. O dia 1º tem lá R$ 1 milhão, você vai usar esse dinheiro no dia 12 para pagar a tua folha. Então ele vai ficar parado 11 dias na conta, né? Fiz esse exemplo aqui. No banco, você vai ganhar algo em torno de R$ 200. Esse dinheiro vai ficar parado lá por 11 dias, você não vai aplicar, talvez o banco aplique nessa aplicação automática e vai te dar um pedacinho do CDI, tá? Se você fizer uma aplicação dessa conosco, ou no escritório da sua confiança, né? Que é uma operação compromissada, esse mesmo recurso por 11 dias renderia R$ 2.300. Olha só a diferença. Poxa, mas é pouco para 1 milhão. Mas tu prefere ganhar 200 ou 2.300? É dinheiro, né? Então, o certo é eu pegar todos os meus clientes e botar para conversar com você. E botar para conversar. Para colocar o fluxo de caixa para rodar. Para colocar o fluxo de caixa para a gente rentabilizar ele, entendeu? Essa assessoria é nisso que a gente se especializa. É entender que ele não precisa do dinheiro durante 5 dias, 4 dias, às vezes um dia só, e fazer esse dinheiro trabalhar a favor dele. Dificilmente os bancos oferecem isso, tá? Na verdade, de banco grande eu não vejo nenhum oferecer isso. Mas os escritórios de assessores têm hábito de oferecer esse produto. Chama-se operação compromissada. Outra coisa que aconteceu com a gente, na nossa relação cliente e assessor, foi que eu vi que eu realmente precisava de uma assessoria. Que às vezes a gente, contador acha que sabe de investimento, mas não. Tá certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo. Eu sabia, né, mais do que muita gente, né? Já não fazia um título de capitalização, isso aí. Já não pagava esses micos. Tá certo. Mas, por exemplo, quando eu passei assessor cliente, eu tinha acabado de fazer um LCI ou LCA na pessoa jurídica. Na PJ. E eu descobri que... por que eu fiz o LCI? Porque o LCI na pessoa física é isento de imposto de renda. Só que na PJ não era. Na PJ não era. Então, Então eu fiz um investimento de baixa rentabilidade. Isso aí. Achando que não ia pagar imposto de renda e ainda paguei imposto de renda. A LCI é um investimento de renda fixa, da família renda fixa, porque você já sabe a regra, né? E ela tem a vantagem de ser isenta de imposto de renda para pessoa física. Então é de baixo risco, você tem garantia de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, depois se quiser falar um pouquinho disso a gente pode falar, mas na pessoa jurídica ela não faz nenhum sentido. Por isso que acaba sendo foi pior. quando eu comecei a ter os meus investimentos zelados. Zelados, isso aí. Zelados. E feitos da melhor forma, né? Obrigado. Retirado lá do LCI. Isso aí. E colocado onde ele ia render mais. Isso, que a gente distribui, uma das coisas que a gente cuida bastante é primeiro entender com o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, o montante e prazos, né? O que é dinheiro que precisa estar no curtíssimo. Isso, a gente não falou da reserva de emergência. Da reserva de emergência. O que é dinheiro que precisa estar no curto prazo
médio prazo e longo prazo. E aí vem a reserva de emergência, né? A reserva de emergência é algo que ela é muito importante, seja para uma pessoa física ou pessoa jurídica, tá? O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que vai estar disponível, vai estar ao alcance da mão, fácil, para uma emergência, que pode ser um acidente, pode ser um problema no seu carro, pode ser um problema na sua casa, pode ser um problema na sua empresa, algo que vai sair daquele normal, da sua despesa corriqueira, né? E o que a gente recomenda de reserva de emergência? De 6 meses a 1 ano de custo. Então, por exemplo, sua despesa fixa. Da sua despesa fixa. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa é profissional liberal, um médico, por exemplo, e ele tem um custo de vida de 10 mil reais para pagar o aluguel, despesa de telefone. Despesa fixa não é porque é sempre o mesmo valor. É porque faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Você vai ter, exatamente, faça chuva ou sol, você vai ter que pagar ela. Então, escola do filho, pode ter uma variação num mês ou outro, mas você vai ter que pagar. Aluguel, parcela da casa, compras de mercado, luz, energia elétrica, internet, combustível, suas idas ao restaurante, despesas que você gasta por mês de roupa, esse tipo de coisa. Quanto mais organizado você tiver, vai ser melhor. Desculpa, então digamos que um médico tem um custo de vida lá de 10 mil, simbólico, 10 mil. Profissional liberal. Então ele precisa ter pelo menos 1 ano de custo de vida na reserva de emergência. E eu estou falando nesse exemplo de 120 mil reais. Os 120 mil reais vão encher a primeira caixinha dele, que é a reserva de emergência. Esse dinheiro de 120 mil, nesse exemplo, ele tem que estar em aplicações extremamente seguras, tipo um título público federal, um Tesouro Selic, um CDB, um fundo DI com liquidez diária. E aí você aqui... O que é liquidez? Liquidez é você ter acesso ao dinheiro mais facilmente. Liquidez, boa pergunta. Obrigado, tá? Por me ajudar a sair do termo técnico. Eu sei porque eu sou contadora. Tá certo. Sei que o cliente não entende quando fala liquidez. Boa. Liquidez é o quê? Liquidez é a situação onde você transforma aquele dinheiro em espécie, em cédula na mão, ou TED, ou PIX. Isso é liquidez. Então, é o teu acesso ao dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação no Tesouro Selic, que é um título público federal pós-fixado, o resgate dessa aplicação é em D0. D0 é o quê? Você mandou resgatar hoje vai para a tua conta. E você faz o que quiser com o dinheiro. O que é mais líquido? Um Tesouro Selic ou uma casa? Tesouro Selic. Tesouro Selic. A casa você não sabe se vão comprar, se vai conseguir vender, pelo preço que você quer. quer. Você pode ficar tentando vender uma casa. Então, liquidez é isso, né? É a condição de você transformar aquele ativo, seja uma aplicação ou um bem, em dinheiro vivo, para poder fazer TED, PIX ou até mesmo pegar o dinheiro na mão, tá legal? Então, a reserva de emergência, ela tem que estar em ativos com alta liquidez, que é fácil transformar em dinheiro. Por quê? Emergência, né? Precisa fazer uma viagem urgente, apareceu uma oportunidade. Então ali tem que, de fato, estar em reserva de emergência. Então você recomenda 6 meses de despesa fixa para essa reserva? De 6 a 1 ano. De 6 meses a 1 ano, a depender. Por exemplo, quer ver alguém que pode ter 6 meses? Um funcionário público que tem estabilidade no emprego. Inclusive, uma emergência pode ser uma demissão, tá? Uma demissão ou uma emergência. Pô, fui demitido. Olha só, como é que eu faço? Se você Qualquer coisa que te deixe sem acesso a dinheiro durante aquele período. Exatamente. Para você manter o seu padrão de vida. Manter o seu padrão de vida. Então, por exemplo, um funcionário público que tem estabilidade de emprego, né? Ele pode ter uma reserva de emergência de 6 meses de vida. Nesse exemplo aqui, se tiver um custo de vida de 10 mil, ele pode ter 60 mil para uma reserva de emergência. Porque o desemprego não é um fantasma que pode pegá-lo. Pode assombrar. Eu ri porque você falou ativo. Ativo. Aí já pegou outra palavra. Outra palavra. O que é um ativo? É um bem. É um bem. Seja uma casa é um ativo. Sim. Um carro, uma poupança, uma aplicação. Um bem é um direito. Dólar guardado em casa é um ativo. E eu tive um professor que ele falava que ativo era só o que te gerava dinheiro. Então, se você tem uma casa que você pode vender, né, por mais do que você comprou, aquilo é um ativo. Tá. Se você tem uma empresa que te gera renda, é um ativo. Tá. Um emprego não. Se você tem uma casa, se você tem um carro que você utiliza no seu negócio,
Tá. Aquilo é um bem ativo. Tá. Mas se for o carro que você usa, a casa que você mora, que não tem expectativa de vender, Tá. ele não considerava Não como considera ativo. como ativo? Ele considerava que aquilo era um custo. Era um Faz custo. parte do seu custo de vida. Entendi. Bem, no mercado financeiro, quando a gente se refere a ativo, a gente está falando dos bens da pessoa e dos investimentos, né? Então, um apartamento é um ativo, uma casa é um ativo, uma aplicação... Seria contabilizado, a casa que a pessoa mora. Seria contabilizado. Sim. Mas aí é a ideia dele, né? Tá. Lógico que é um ativo, é Sim. um bem. Mas aí ele não computava porque, eu nunca Não vou gerava vender essa renda, casa. né? Não gerava renda, Eu ele não nunca... pretendo vender essa casa. Entendi. Esse carro eu vou vender por menos do que eu paguei. Entendi. Então ele tirava aquilo do planejamento dele, ele não contava Entendi. como patrimônio, Entendi. porque ele estava usufruindo. Ah, tá, entendi. É uma forma interessante. É um ponto de vista, né? Sim. É um ponto de vista. E a questão do planejamento financeiro, Legal. ele começaria primeiro no controle. Sim. Você não pode planejar, não pode ter um orçamento, uma projeção, se você não tem um mínimo de controle ali Sim. das entradas e saídas, do seu fluxo de caixa, Sim. das suas contas a pagar e contas a receber. Então, eu vou vender meu peixe também. Claro, com certeza. Isso realmente é o primeiro passo. Sim, aqui no escritório, a gente tem o serviço de BPO financeiro, né, que na verdade é uma assessoria financeira. Sim. Né? Tem assessoria contábil e existe assessoria financeira, Sim. que é a terceirização da operação financeira. Então, Perfeito. ao invés de eu ter alguém, um funcionário fazendo aquela operação, um funcionário que vai entrar de férias, que vai ficar doente, a estrutura dele ali, né, computador e telefone, a sala, eu posso terceirizar essa operação. Legal. Então, essa terceirização, ela vai computar, vai fazer a conciliação, né, das minhas contas bancárias, ela pode emitir nota se eu precisar, Legal. pode emitir boletos, pode fazer agendamentos de pagamento, para você não esquecer de pagar, né, daquele cliente que você vê que está pagando juros, tinha dinheiro na conta e está pagando juros porque não foi lá e agendou. Sim. Sendo que a gente não tem acesso a movimentações financeiras, aquilo vai ter que ser aprovado pelo cliente, né? A gente faz a movimentação, mas quem faz a O cliente que aprova, né? O cliente aprova. Tá. Isso na pessoa física. Na pessoa jurídica. Na pessoa física, muitos bancos não têm esse recurso, mas alguns já têm. Sim. De também ter esse operador que não faz movimentação Acesso financeira. à internet só secundário, Isso. né? E esse serviço não é só para empresas. Ele também é para pessoa física. Perfeito. Né? A gente pode ter essa assessoria para a pessoa ter o controle total das finanças dela. Na pessoa jurídica, o cliente ideal é aquele cliente prestador de serviço. Certo. Né? Porque não vai ter movimentação de estoque, né? Então é mais fácil a gente prestar esse serviço à distância, estando fora da empresa. Então vai ser uma clínica, né? Um médico, uma agência de marketing, qualquer prestador de serviço fica mais fácil de fazer esse serviço. Certo. E também tem a consultoria financeira, né? Que é onde a gente vai pegar dados do sistema que o cliente já usa. Sim. E gerar indicadores e ajudar ele a se planejar, ter metas, né? Dentro da movimentação, se ela tiver totalmente ali, tintim por tintim. Entendi. Que é o recurso que a gente tem das informações para gerar isso tudo. E a partir desse primeiro passo, dela ter a sua organização, clareza dos seus números, saber para onde está indo o dinheiro, saber da onde está vindo o dinheiro, Sim. saber uma projeção do que ele tem a pagar e a receber, para saber os próximos passos que ele pode dar, Sim. até as metas serem mais realistas, baseado no histórico que ele já teve. Sim. Então, o primeiro passo seria esse, para depois ele poder ter uma assessoria. Ter uma assessoria financeira. Eu penso uma coisa sobre isso. Da mesma maneira que no Brasil a XP foi pioneira com a assessoria de investimentos, antes estava tudo só nos bancos, né? Nos Estados Unidos, hoje, 90% das aplicações são via assessor e 10% está nos bancos. No Brasil, é ao contrário isso. 90% do dinheiro da população ainda está nos bancos e somente 10% está na mão do assessor. Está via assessor de investimento, né? Então é uma tendência isso, só que isso leva anos para acontecer, né?
Eu vejo isso que você falou como uma tendência, e vai ser imparável isso. O BPO financeiro, as pessoas precisam disso. Principalmente os profissionais liberais, quando a gente vai na pessoa física e na pessoa jurídica, assim, os prestadores de serviço precisam disso. Porque é a base de tudo o que a gente começou a falar, né? Você precisa saber quanto você gasta, você precisa saber quanto você ganha para começar a organizar a tua vida. E eu ainda me deparo a cada dia, é impressionante, eu ainda me deparo a cada dia com profissionais de todas as classes, dos menos instruídos aos mais instruídos, sem a menor ideia do que vão fazer. Eu vou dar um exemplo assim, eu tive há uns 2, 3 meses conversando com um profissional liberal, era um médico jovem, de 36 anos, com uma renda de 45 mil, 4 fontes de renda, zero de investimento, Quanto gastava? Não tinha noção de quanto gastava. Solteiro, então assim, precisando de alguém que falasse assim, cara, olha só. Não sabia nem como que conseguia gastar Não aquilo. sabia como conseguia gastar. Aí entram várias coisas, né? Várias coisas. Estilo de vida, disciplina, um monte de coisa, né? Mas eu tô dando um exemplo de uma, assim, que veio à minha cabeça, mas toda hora eu me deparo com vários tipos de profissional assim, tá? Empresários também. Então o BPO, eu acho que igual a assessoria, é uma tendência. Isso vai, a cada vez no mercado, tornar-se mais imprescindível para as pessoas e para as empresas ter alguém cuidando do contas a pagar. Porque se essa dificuldade, né, de controle, de clareza e de saber o que está acontecendo, ela já vem, já é muito mais profunda, ela vem de uma mentalidade, vem de uma Sim. história, às vezes de trauma. Sim. De eu não aceitar que eu posso ganhar dinheiro, de eu não aceitar ver minha família passando necessidade enquanto eu estou aqui usufruindo da boa vida. Sim. De eu não ter permissão, a gente até falou isso no podcast anterior. Permissão para ter alguma coisa na vida, tem coisas profundas de trauma e de mentalidade. Quem dirá eu ter cabeça para fazer uma planilha, para eu poder registrar meus gastos, item a item. Então, isso precisa ser delegado, né? Precisa ser terceirizado para eu poder ter, porque eu tenho que ter. Sim, com certeza. Né? A gente falou sobre esses tabus, né? Os tabus de que, poxa, eu não posso ser rico e tal. Cara, eu penso uma coisa, você não precisa ter dinheiro para investir. Você precisa investir para ter dinheiro. E aí, a regra que eu acredito e que eu pratico é a seguinte: você precisa guardar pelo menos 10% do que você ganha todos os meses. Isso é uma regra. Com ou sem planejamento, com ou sem objetivo, tipo, eu não tenho objetivo de comprar um carro, nem uma casa, nem tenho uma viagem. Cara, Essa foi a primeira discussão financeira que eu tive com meu marido. Foi a primeira discussão financeira? Ele falou, mas guardar pra quê? A gente tem que guardar quando sabe o que vai comprar. Eu falei, não. Não, muito pelo contrário. Você tem que guardar independente de saber o que vai fazer ou não. Porque em algum momento aparece alguma coisa para você fazer, nem que seja uma emergência, tá? Então, pensa o seguinte, eu tenho que guardar 10% do que eu ganho. Desde quando? Desde sempre. Independente da tua renda. Se você ganhar R$1.000, você tem que guardar 100, pelo menos. Quanto mais você conseguir guardar, melhor. Consigo guardar 20%, 30%, 40%, cara, melhor ainda. O que eu também não acho que é certo? Você só guardar dinheiro e não viver. Não pode comer uma pizza, não pode comprar uma camisa, não pode fazer uma viagem. Cara, isso também não acho certo, tá? Ser muquirana. Eu acho que você tem que guardar dinheiro e viver dentro do seu padrão. E não querendo viver no padrão acima para dar dinheiro de juros, né? E nem quando você ganha mais um pouco, você já ajusta seu padrão. Já ajusta o padrão. aí nunca vai conseguir guardar. Exatamente. Porque os juros compostos ao longo do tempo, olha, você ter o dinheiro trabalhando em seu favor ao longo do tempo é uma coisa fantástica. Essa conta que você falou, que toda vez que vai pegar um empréstimo, que te oferecem, que você faz a conta, mas eu vou pagar quase o dobro. Essa é a mesma conta ao contrário, só que você é que vai receber.
Porque você está guardando aquela prestação por 10 anos, 5 anos, 20 anos. E gerar os uma juros renda passiva, né? Gera uma renda passiva. Para você não ser obrigada a trabalhar. Você vai trabalhar porque Exatamente. você quer. Ah, eu Exatamente. quero trabalhar porque eu sei que eu vou ter mais resultado ainda. Eu gosto do que eu faço. Não é para Exatamente. sobreviver. Você não tem que vir para a empresa, você vai porque aquilo ali é teu, você faz o teu horário. Por exemplo, eu hoje sou um dos donos do nosso escritório, eu trabalho no meu horário. Só que hoje, por incrível que pareça, eu trabalho muito mais tempo do que eu trabalhava no banco, mas muito mais feliz, porque eu tenho horário flexível. Se eu precisar atender um cliente sábado, eu atendo. Se eu precisar atender um cliente domingo, eu atendo. A gente está aqui até essa hora e eu estou super feliz. Então, assim, é um trabalho mais leve, sabe? Porque você vê um resultado que vem mais para você, você de fato ajuda as pessoas. Então, o guardar dinheiro recorrentemente, no meu ponto de vista, começa na mesada. Quando você recebe a mesada, que você tem um filho lá que dá para o teu filho, sei lá, por mês R$ 50, R$ 100, para ele começar a ter acesso ao dinheiro, porque isso é importante, tá? E você pode até fazer o planejamento. Tantos por Exato. cento você vai comprar merenda na escola. É Tantos isso. por cento Você vai você vai guardar. comprar, vai juntar para comprar um brinquedo que você quer. É Tantos isso. por cento você vai guardar. Você vai guardar, porque E um tudo é adulto hábito, não tá? sabe isso. Não sabe porque não teve isso na infância. E é hábito, viu? Um outro livro que eu recomendo aqui é O Poder do Hábito. Eu esqueci o nome do autor desse, mas O Poder do Hábito é outro livro fantástico também. Então, o hábito, não adianta você receber uma ação na justiça ou uma herança, cara, e guardar aquele mês ali. Se você não tiver o hábito de gastar menos do que você ganha e de guardar um pouco do que você ganha, o dinheiro que vem é o dinheiro que vai. Porque você não tem hábito, você não sabe lidar com o dinheiro. Então, entrou 1 milhão, você gasta 1.100.000. Mas se você souber lidar com o dinheiro, vai entrar R$ 100 e você vai saber lidar com R$ 100 e vai gastar talvez só 70 ou 80. Estou fazendo comparações aqui porque não é o volume, tá? É o comportamento. É o comportamento que faz a diferença. E existe mais alguma informação que seja importante que a gente não tenha falado? Olha, falamos de investimento. Eu acho que qualquer pessoa de verdade pode começar a investir. Vou falar um pouquinho da XP aqui. Na XP você pode ter investimentos a partir de R$ 30. Obviamente no escritório tem um valor mínimo, tá certo? Porque falei que a gente é remunerado através dessa forma, mas a XP como um todo, como corretora, você pode abrir a sua conta na internet, você vai ser atendido por um assessor direto da XP em São Paulo, uma pessoa qualificada, certificada, de qualidade. O que você não vai ter nesse momento é o contato pessoal, você não vai ter um escritório para ir, mas a partir do momento em que você Vai ser muito alcança, personalizado. não Né? vai ser tão personalizado, mas já é algo muito melhor do que o banco, tá? Sim. Já é alguém que está ali sabendo o seguinte, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa aqui a investir melhor o É dinheiro. uma empresa especializada Especializada em assessoria de investimentos. E foi eleita por 5 ou 6 anos consecutivos a melhor assessoria de investimentos do Brasil. Então, assim, dá para a pessoa hoje, mesmo com pouco dinheiro ou no início, ter acesso a uma assessoria. Obviamente, quanto mais dinheiro ela tiver, mais especializado vai ser aquele assessor que vai estar atendendo ela, né? Sim, eu tava com medo quando a gente começou a conversar. Eu te falei antes da gente começar a gravar que eu tava com medo do papo ficar pesado, né? É verdade. Porque né, É um assunto que é um pode ficar assunto. chato de repente, Sim. né? E, na verdade, ainda ficou com gostinho de quero mais, porque ainda tem mais um monte de Tem coisa um que a monte gente de poderia coisa. ter falado. Olha, a gente tem ainda um monte de coisa. Aí, indo para investimentos como um todo, né? A gente pode falar de previdência, a gente pode falar de ações. Eu adoro investir em ações, fundos imobiliários, operações de renda fixa, tesouro direto. Cara, tem tanta coisa assim bacana para fazer. A gente vai ter que fazer um segundo só para destrinchar. Só para destrinchar. Cada Aplicações investimento. internacionais nos Estados Unidos, aplicação em dólar, ouro. Cara, tem tanta coisa para falar bacana. Esse foi só para introduzir o assunto. Esse foi só para introduzir, para deixar um gostinho de quero mais. E eu queria que você deixasse uma mensagem final que você uma mensagem que você quisesse que atingir mais pessoas, né? Aproveitar esse canal. Tá. Ou uma mensagem mais profunda mesmo de vida, do investimento. O que ele pode fazer na vida por uma pessoa, né? Na vida de uma pessoa, a transformação. Olha, a gente está falando disso agora, né? Eu não trouxe nada pronto, mas, assim mesmo. Mas tranquilo. Eu consigo, pra vir do coração. Eu vivo do coração aqui. Qualquer pessoa que tenha renda, obviamente, né? Pode investir. Isso está muito mais dentro de você do que o quanto você ganha. Então, assim,
invista desde sempre, o mais cedo possível. Mesmo que você ganhe uma mesada, invista. Porque quando você tiver 40, 50 anos lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, Porque eu não comecei antes. por que eu não comecei antes? Ou então, que bom que eu comecei aos meus 15 anos, quando eu ganhava uma mesada do meu pai e eu não gastava tudo. E eu guardava um Meu pai me pouquinho. obrigava a guardar metade do meu salário. Olha só. Do meu meio salário. Por isso que você é bem-sucedida, tem imóveis, tem aplicações, é uma profissional consolidada. É por isso, entende como o berço é importante? O berço que eu digo é educação, não é ter nascido rico ou pobre. É o seguinte, é o que você recebe de orientação quando você é muito novo e vem praticando isso durante a tua vida toda. Então, a mensagem aqui é, guarde dinheiro, tendo um propósito ou não, tendo um objetivo definido ou não. Quanto eu devo guardar, Alexandre? 10% do que você ganha, pelo menos. Então essa é uma mensagem muito forte que eu dou A aqui. gente sabe que, né, no Brasil, a gente nem todo mundo tem dinheiro sobrando. A gente está sobrevivendo Sim. com um salário mínimo. E tem despesas, né? Sim. Então, a gente sabe que a realidade de cada um Sim. é diferente. Mas se você conseguir dar o primeiro passo e fazer o mínimo, já é muito uma importante. mudança de É uma mentalidade. mudança de mentalidade muito grande. Isso que você falou, essa palavra é ótima, mentalidade, assim. Tudo é de dentro para fora, tá? Eu acredito muito nisso. Tudo é de dentro para fora. Pode ter agora alguma pessoa ou algumas pessoas ouvindo a gente, né, que falem assim, pô, Alexandre, cara, eu não consigo guardar nada hoje, tô endividado, tô no cheque especial, meu salário entra, consome cheque especial, aí vem aqueles juros, tô pagando o mínimo do cartão, cara, minha vida tá, eu entendo, pode ter realmente, assim, várias pessoas vivendo isso nesse momento, tá? Então, aqui vai uma mensagem para essa pessoa, dá uma parada na tua vida, renegocia o cheque especial. O primeiro passo dessa pessoa vai ser zerar minha dívida. Para de comprar aquela camisa em 5 vezes. Aquele 50º par de sapato em 12 vezes. Cara, para com isso. Isso é um ofensor da tua capacidade de guardar dinheiro. Então, quem está endividado... Vende o que está gerando despesa. É isso, sabe? Enxuga a vida. Vê se você não está assinando streaming a beça e nem vê. Esse tipo de coisa, com assinatura de revista que você nem lê, comprando mais um sapato que você nem vai botar no pé. Isso é a primeira coisa, é o que eu falo, é de dentro para fora, né? Primeiro na cabeça. Então a primeira mensagem para essa pessoa é, primeira coisa, suspenda o consumo sem necessidade. Segundo, zere suas dívidas, nem que isso leve 2 anos, que você vai parcelar o seu cheque especial para em 2 anos acabar com ele, mas parcela e cancela. Não adianta parcelar o cheque especial e deixar ele lá, você entra ele de novo. Cancela o cartão de crédito, se proíba comprar coisa parcelada de consumo, tipo roupa, esse tipo de coisa. Não precisa comprar roupa parcelada. Determina quanto você vai gastar para cada coisa. Determina quanto. Então, num determinado tempo, você vai falar assim, eu devia, sei lá, tantos mil e agora, 2 anos depois, eu zerei minhas dívidas. Hoje eu não devo nada a ninguém. Esse é o primeiro passo. A partir daqui, você vai começar a guardar 10% do que você ganha. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, que todo mundo pode fazer. Alexandre, eu não tinha dúvidas que o podcast com você ia ser muito rico de informação. Obrigado. Porque você é uma pessoa muito especial. Pô, obrigado. É uma pessoa que emana confiança, Legal. emana conhecimento, Muito obrigado. né, seriedade. Tá. Então, a gente olha para você e quer entregar todo o nosso patrimônio na sua mão. Obrigado. Vai ser muito bem cuidado. Garanto isso, tá? Prometo isso. Fico feliz de você ter cruzado meu caminho, Tá bom, de alguém valeu. ter nos apresentado um dia. É verdade. É verdade. Fomos foi o apresentados por um amigo ou comum, foi a Fernanda? né? Acho Já que nem foi, lembro é verdade, mais. É verdade. Não sei se foi a Fernanda, acho que foi a Fernanda, né? E, né, são pessoas que trazem coisas boas para nossa vida. Com certeza. E eu tenho certeza, eu sempre penso em você pensando em como ajudar os meus clientes com você, usando você para ajudar. Pode contar comigo. E aqui é uma forma de ajudar ainda mais pessoas usando o seu conhecimento. Legal, né? com a gente certeza. Aprendendo com você. Com certeza. Obrigado. E desejando, né, que cada vez mais pessoas consigam sair das dívidas, consigam investir, consigam prosperar, consigam ter seus negócios, nas suas empresas, e a gente faça, né, um ciclo de... Virtuoso, né? Virtuoso. Um ciclo virtuoso, isso aí. Te agradeço Obrigado. pelo seu tempo. E você pode conferir todo o episódio do nosso canal no YouTube.
Com certeza vai tirar vários insights. Com certeza você não sabia de várias coisas que foram faladas aqui. E vai ter o segundo tempo Vai ter. explicando os investimentos, que vai ser muito rico também, né? Porque todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor e quer saber. Esse assunto ele demanda muito interesse. Todo mundo é interessado nisso. Sim. E a gente também vai ter os cortes nas nossas redes sociais, que vão ser riquíssimos. Legal. E até a próxima. Obrigado, viu, Marcelo? Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Alexandre. Valeu.